vou fazer o resumo então, que eu prometi para vocês que não deu tempo da gente fazer. Bom, vamos lá então. Aquela historinha da cruz que a gente contou desde a primeira aula e a gente foi construindo. Então a gente colocou os seguintes pontos, né? Criação, depois vem pecado, depois vem a morte, sacrifício, as leis, Jesus e a nova criação, ok? Beleza. Então, a criação se inicia e Deus cria o homem para ter comunhão com ele, né? A gente até disse que pode-se dizer que um dos temas centrais da Bíblia, ou se não o tema central da Bíblia, é comunhão, né? Uns vão dizer amor, outros vão dizer relacionamento, mas de Gênesis a Apocalipse existe Deus querendo ter comunhão com o homem, né? Deus tinha comunhão com Adão e lá no Apocalipse vai terminar com a comunhão plena como era no início. Então Deus cria o homem para ter comunhão com ele e Deus cria o homem como o Senhor de todas as coisas, né? De todas as coisas não, como o Senhor da terra, né? Como o responsável para cuidar de tudo, de toda a terra, né? Como o Senhor da criação, né? Deus cria as plantas, os animais e coloca o homem como o Senhor daquilo tudo lá que ele havia criado. Pediu ao homem para governar e tal. E Deus cria o homem a sua imagem e conforme a sua semelhança, né? A gente falou do haja, né? O haja de Deus, que é ele cria pela palavra, que está dentro do homem, porque quando ele cria o homem, ele não usa o haja, né? Ele usa o haja para criar todas as outras coisas, mas quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem, porque esse poder criador, o criativo da língua está dentro do homem, a gente falou disso. E o homem é criado um ser trino, né? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito, nós somos criados espírito, alma e corpo, né? Somos semelhança do Pai, porque Deus é espírito, mas para habitar nesta terra ele nos dá um corpo, uma casa natural, e temos uma alma que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa razão, do nosso raciocínio. Então, feita a criação, ocorreu o pecado. O que é o pecado? O pecado é a desobediência, né? A transgressão da lei, daquilo que Deus havia estabelecido. E o pecado, ele aparece em 3 esferas, né? Ou de 3 formas. A gente viu também que é a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, perdão, a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, ou a soberba da vida. A gente viu esse texto lá em Gênesis, né? Lá no primeiro pecado, não, no segundo pecado, né? O primeiro pecado a gente viu que foi a rebelião lá de Satanás, que ocorreu antes. Mas nesse primeiro pecado, então, da raça humana, ocorreu lá essa questão das 3 esferas, e também foi o pecado que Jesus, lá na tentação, Jesus mostra essas 3 facetas do pecado. Esse pecado, Paulo vai dizer que passa para a humanidade, né? Um pecou, Adão pecou, então esse pecado passa para toda a humanidade, e nós nos tornamos, então, por causa desse pecado de Adão, pecadores, né? Quem é o pecador é aquele que peca por profissão, é aquele que peca sem ter escolha de não pecar, é a profissão dele. É como um peixe dentro da água, ele está no ambiente dele, assim, é o pecador com o pecado. Isso já não é mais realidade para nós, né? A gente vai ver isso aqui. Aí acontece o quê? A morte, né? Deus diz ao homem, se você comer deste fruto, certamente morrerá. Né? Eu não falei para vocês também, mas uma pessoa me disse que uma melhor tradução para isso seria morrendo, morrerás. E é interessante porque primeiro vem a morte espiritual, né? Porque no momento em que ele peca, ele não morre naturalmente, não deixa de... O espírito não deixa o corpo dele e ele fica lá só com o corpo lá, o presuntão. Não. Ele morre espiritualmente, ele é desligado de Deus, né? Então a gente aprendeu que morte espiritual é estar longe de Deus
Portanto, nascer de novo é ser religado a Deus, né? E morte física é ter o espírito separado do nosso corpo. E aí a gente aprendeu também que existirá uma segunda morte, que a Bíblia chama o morte eterna, que é lá no dia do juízo final, lá para os ímpios, onde haverá o lago de fogo, né? Eles serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, ou a morte eterna, onde já não tem mais escolha, não tem mais o que eles façam. Ali já está julgado, acabou. A chance que existia acabou. Então essa morte, ela é inicialmente espiritual, mas ela gera a morte natural, né? No plano inicial de Deus, não era para o homem ter fim à sua existência com o seu corpo físico, mas por causa do pecado de Adão, esse pecado entra, né, no corpo, entra na raça humana, e ele vai, a gente viu lá que a idade das pessoas, ela foi a cada vez mais, conforme o tempo foi passando, ela foi diminuindo. Então a perspectiva de vida dessas pessoas foi diminuindo. Tanto que Matusalém, né, que era ali contemporâneo, logo no começo da criação, viveu 900 e tantos anos, e depois, né, eu mostrei para vocês o gráfico, isso vai diminuindo. Além disso, dessa morte física, como consequência da morte espiritual, a gente tem dores de parto, né, trabalho para se sustentar, né, aqueles que a gente incluiu em cardos e abrolhos, que é o texto de Gênesis, né. E a gente perde a paternidade, a gente se desliga de Deus e perde a paternidade de Deus. Aí Deus vem e estabelece o sacrifício, né? Estabelece que sem derramamento de sangue não podia haver remissão de pecados. O primeiro sacrifício foi quando Deus mata animais, né? Para poder cobrir ali os órgãos genitais ali de Adão e Eva. Então não existem peles de animais, então a Bíblia não é clara, mas a gente entende, ela não é literal, melhor dizendo, mas a gente entende nas entrelinhas que precisou um animal morrer para tirar a pele deles e fazer as roupas, né? E esse foi o primeiro sacrifício, e dali em diante precisava haver um sacrifício sistemático, né? Aí, um pouco adiante, Deus dá ali ao povo as leis todas, né, com detalhes, como seria a tenda ali, né, do sacrifício, como que o tabernáculo, né, como que seriam feitos esses sacrifícios. Ele dá medidas para tudo aquilo, ele explica de maneira muito detalhada, e o homem precisa, então, fazer esse sacrifício anualmente. Ele precisa lá levar o seu cordeiro lá para ser morto, para que esse pecado pudesse ser coberto e o propósito da criação continuar existindo, que é a comunhão entre Deus e o homem, né? Sendo Deus totalmente santo, e o homem tendo pecado, não podia haver comunhão. Então Deus institui esse paliativo, que é o sacrifício, para que pudesse continuar havendo comunhão entre Deus e o homem. Deus faz uma aliança com o homem inicial lá no Antigo Testamento, que é simbolizada pela circuncisão, né? Então os machos todos tinham que ser circuncidados. Aquele era o sinal de que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus. A gente viu até que Deus dá o arco-íris como algo para a gente olhar e se lembrar de que Deus tem uma aliança com o mundo, né? Diz isso lá em Gênesis. E a gente precisa entender que esses sacrifícios, eles eram uma sombra, né? Eles apontavam para o sacrifício perfeito que veio a ser o sacrifício de Jesus. Então, a próxima palavrinha lá da nossa chave, da nossa estrutura, era Jesus, né? Deus envia o seu Filho Jesus para ser um modelo para a humanidade, né? Para manifestar o Pai em sua plenitude. E ele é um cordeiro que, sem pecado, vive aqui na terra, e ele é morto pelas nossas transgressões, né? Ele não tinha pecado. E ele é o cordeiro da nova aliança, né? Assim como existia essa antiga aliança, que tinha a circuncisão como sinal, a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus é
o penhor, é o valor, é o que institui a nova aliança. Hoje eu e você temos uma aliança com Cristo, e o que garante essa aliança, o que paga esse preço é o sangue de Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário. Esse sacrifício de Cristo, ele não mais cobre os pecados, mas ele limpa os pecados, ele lava os pecados, ele tira os pecados, ele esquece as nossas iniquidades. E aí existiram algumas coisas a respeito desse sacrifício que a gente aprendeu, que era substituição e identificação, né? Substituição é Jesus trocar de lugar conosco, ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. E identificação é aquela questão da palavrinha com, né? Que Paulo vai falar lá em Efésios e em Filipenses, se não me engano. Em Romanos também, capítulo, não sei se 4 ou 6 agora, só pegar lá nas referências da aula. Que ele fala, nós fomos mortos com Cristo, sepultados com Cristo, crucificados em primeiro lugar com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e aí em Efésios vai dizer, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a identificação, né? Cristo se identifica conosco e leva a gente junto com ele em tudo isso que a gente fez. Então, ele vence a morte depois desse gesto de amor altruísta. Hebreus capítulo 2, verso 15, se não me engano. Também está lá, desculpa se eu errei, mas acho que é isso. Hebreus 2, 14 e 15. Vai dizer que ele venceu a morte e o diabo. Ele venceu o diabo e venceu a morte. Ele vencendo a morte, ele conquista para nós o direito de nos religar de novo com Deus. O véu que estava separando o lugar santo dos santos, onde o Espírito Santo estava, e o resto lá do santuário, do templo, do tabernáculo, ele é rasgado e o Espírito Santo é então liberado a toda a criatura. Ele, para vir, ele se despoja de toda a autoridade, né? Mas quando ele ressuscita, ele reconquista essa autoridade. Aí vem a nova criação. Todos podem receber a nova criação, como diz João 1,12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus dá a nós o direito, a todos que cremos, todos os gentios, judeus ou gentios, Deus nos dá o direito de escolher por essa paternidade e passar então a fazer parte da igreja. Aí a gente viu que essa salvação ela tem 3 etapas, né? Que é a justificação, a salvação do espírito, é a santificação, a salvação da alma, e a glorificação, que é a salvação do corpo, né? Nós sabemos que somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então a justificação é a salvação do espírito, a primeira etapa. A santificação é a salvação, o desenvolvimento da salvação na alma, e a glorificação é o desenvolvimento no corpo. Naquele dia, né, em que seremos arrebatados, teremos o corpo glorificado. E a salvação como um todo, nas 3 etapas, pode ser chamada, referida na Bíblia, como redenção ou remissão, né? A gente aprendeu que agora já não há mais condenação a partir do momento que você é justificado, mesmo que você não desenvolva a sua salvação, já não há mais condenação. O dia do nosso julgamento não é o dia do julgamento dos ímpios, né? A gente aprendeu isso. Lá no juízo final, em Apocalipse, vai ter aquele julgamento. Nós já vamos ter sido julgados no tribunal de Cristo, esse julgamento que é para a gente receber galardão, né? E o galardão, ele é em função do quanto da minha salvação eu desenvolvi, né? A parte que cabe a mim, que é a alma, o desenvolvimento da minha salvação, aprender a respeito do Senhor, usar os meus dons no sentido de desenvolver o meu propósito, de buscar viver aquilo que Deus tem para a minha vida, é isso que vai determinar o quanto de galardão eu vou ter na eternidade. A gente aprendeu que ser justificado no Espírito e ser glorificado não depende de nós, mas o desenvolvimento da alma depende de nós. Então,
Deus não depende de mim e de você para nos levar para o céu, para nos levar para a glória, né? Ele já fez isso por nós. A glorificação do corpo vai se cumprir no dia de Cristo, mas depende integralmente de mim e de você desenvolver a minha salvação para obter esse galardão, né? Para isso ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar, nos direcionar o que fazer, como usar os nossos dons, etc. Aí a gente aprendeu que quando, antes de nascer de novo, nós somos uma pessoa natural, né, um homem natural. Quando a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criação. Em se tornando uma nova criação, a gente pode ser um crente carnal ou um crente espiritual, né? Eu até mostrei, tinha lá tenho a barrinha aqui da nova criação, né? Aí eu posso ser ou carnal ou espiritual. O quanto eu desenvolvo da minha salvação vai dizer se eu busco as coisas do Espírito, se eu estou em contato com o Espírito Santo e com o Senhor, eu vou me tornar um homem, uma pessoa, um crente espiritual. À medida que se eu não fizer nada, eu vou me tornar um crente carnal. Amém? Aí a gente viu que existem 3 tipos de batismo, né, de maneira bem resumida, porque a gente vai estudar isso em outra matéria, chamada Doutrinas Básicas, mas a gente viu que existem 3 batismos, né, o batismo no corpo, que é a mesma coisa do que o novo nascimento, né, do que receber Jesus, do que ser justificado, o batismo nas águas e o batismo no Espírito, né? O batismo no corpo é a primeira experiência que a gente tem. Nós precisamos nascer de novo, crer em Jesus, né? Depois disso eu posso ser batizado no Espírito Santo e ser batizado nas águas, né? Não tem uma ordem daí, eu posso ser batizado no Espírito Santo primeiro ou ser batizado nas águas primeiro, né? A gente aprendeu que vai ter gente que não vai ter tempo de se batizar nas águas, porque vai crer em Cristo e talvez antes de uma oportunidade de descer as águas, Jesus volta, né? E essa pessoa é salva, claro, não faria sentido que ela não fosse. E a gente viu também que vai ter gente que não crê no batismo do Espírito Santo e, portanto, não vai receber o batismo do Espírito Santo, mas ele é salvo do mesmo jeito, ele vai para a glória, mas ele também pode não receber o batismo do Espírito Santo. Então, o batismo no corpo é a única coisa essencial. Agora, existe um comando de Deus para que a gente dê publicidade a esse ato, né? Para a gente se batize nas águas, evidencie isso aí, e também é o desejo de Deus que nós recebamos o batismo com o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho já. Aí a gente viu que essa nova criação dá a nós alguns efeitos, algumas coisas mudam na nossa vida, né? A gente passa a ser filho de Deus, a gente passa a ter comunhão com Deus que a gente não tinha antes, porque estávamos desligados. A gente tem a capacidade, a liberdade de deixar de pecar, e a gente recebe o Espírito Santo para morar dentro da gente, né? E essa nova criação também dá para nós algumas realidades. A gente aprendeu que isso que Cristo conquistou para nós nos permite viver algumas realidades. A gente viu 4 realidades. A primeira realidade é a realidade de justiça, que é uma posição que Deus conquista para mim, uma posição de autoridade, uma posição de confiança, né? Ele fala, entrai confiadamente no Santo dos Santos, porque a posição que Deus conquista para você é irrevogável, ele colocou você assentado junto com ele lá em cima. A gente disse que justiça é entrar na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido, né? Sem culpa, sem medo, né? É uma posição de filho mesmo, de autoridade. A segunda realidade que a gente viu é a realidade de amor, né? A gente viu que a marca do cristão tem que ser o amor. A realidade do amor é a gente conseguir expressar, né? Conseguir viver esse amor, que é um amor do tipo de Deus, né? O amor ágape, que a gente não era capaz de expressar, de viver antes de aceitar a Cristo, antes de nascer de novo, porque ele não depende de sentimentos, né? Se dependesse de sentimento, a gente não seria capaz. Mas esse amor do tipo de Deus, que é explicado bem em 1 Coríntios 13, né? Esse amor incrível, maravilhoso, que é o amor do tipo de Deus, é um amor de escolha, um amor altruísta, que dá sem querer nada em troca.
E Romanos 5,5 fala que esse amor já foi derramado em nós, né? Ou outras versões, está sendo derramado. A questão é que eu e você já recebemos pelo menos uma medida desse amor e a gente pode, então, manifestar e expressar esse amor. Até porque ele é uma parcela do fruto de justiça, né? Ou do fruto do Espírito, que é a mesma coisa. A terceira realidade é a realidade de fé, né? O justo vive pela fé. A palavra vai falar em 4 lugares, mas a gente entendeu um pouco melhor agora o que é isso, né? Que o que é ser justo? É ser justificado, é ter sido justificado por Deus, né? Um texto lá de Romanos vai dizer que Deus é o justo e o justificador, porque ele nos justifica, ele tira a nossa culpa, ele salva o nosso espírito. Quando eu e você somos salvos no espírito, nós nos tornamos filhos de Deus, entramos na família de Deus, nós temos a capacidade de andar por fé. Quando a gente nasce de novo, Deus nos dá uma medida de fé, Romanos 12,3 vai dizer, cabe a nós depois expandir essa fé, né? E a fé vem por ouvir, a gente estudou isso, mas essa realidade, então, de viver pela fé, de crer, de viver por aquilo que a gente crê, e não por aquilo que a gente vê ou que a gente sente, né? Essa realidade está diante de nós e é dada para quem é nascido de novo. E por último, a gente viu que é a realidade do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, né? A gente viu que o batismo no corpo é diferente do batismo no Espírito Santo, né? A experiência do batismo no corpo, de receber o Espírito Santo dentro, é uma, e receber o Espírito Santo sobre é outra, né? As promessas de Ezequiel e de Joel são diferentes, né? A gente viu que o batismo com o Espírito Santo ele sempre vem junto, atrelado ao falar em línguas e à manifestação dos dons, né? Então é isso, essas são as 4 realidades e esse foi o nosso resumo. Beleza? Um beijo, até a próxima aula.